Olá, sagitarianos, tudo bom com vocês? Esse é o vídeo referente ao mês de abril de 2026. Meu nome é Verônica Lavina, que é o Aprendizado da Alma, e nós vamos trazer hoje uma leitura referente ao mês de abril de 2026, trazendo o principal tema, o principal foco do seu mês de abril, tá? E aí dali nós puxaremos orientações, desafios, facilidades e uma orientação final, uma palavra final do baralho dos pretos velhos, tá ok? Se você se conectar à minha energia, gostar da leitura, peço que você curta, né, dê o joinha no vídeo. Se quiser também, se gostar e quiser receber os próximos vídeos, teremos vídeos semanais, não só anuais e mensais, né, na partir da próxima semana, para que você receba todos esses vídeos, ativa o sininho. E também, se você não assistiu ainda, tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Lá nos vídeos do canal, a gente teve a estreia com o ano astrológico de 2026. De março a março, né, março de 2026 e o iníciozinho de 2027, com previsão para todas as áreas da sua vida. Então, se você não assistiu ainda, te convido a assistir, tá bem completinho e acho que pode trazer um direcionamento e um aconselhamento para você também, tá ok? Vamos começar? Bom, vamos começar perguntando, pedindo ao tarô para trazer o tema, né, da leitura, o tema, né, que vai preponderar, que vai se destacar, né, no mês de abril de 2026 para os sagitarianos. Tarô, traga-nos informações sobre o tema, o assunto, o comportamento, o contexto de vida que vai predominar o mês de abril de 2026 para os sagitarianos. O Cavaleiro de Copas, o Eremita e o 10 de Ouros. Sagitarianos, aqui o tema que vai predominar no mês de abril para vocês está muito relacionado ao seu relacionamento familiar, a sua questão com o seu lar, né, com os seus. Aqui e relacionamento, tá? Aqui vem, desculpa, meu nariz tá meio irritadinho desde cedo. O Cavaleiro de Copas, né, ele traz paixão, ele traz conexão emocional, né? Só que aqui ele tá do lado do Eremita com 10 de ouros. O 10 de ouros, ele fala da prosperidade também, mas ele fala da prosperidade material, do lar, dos seus, né, da sua família, dos seus filhos, do seu companheiro ou companheira, do que é mais caro e para você e para o seu legado de vida, né? Então aqui é uma mensagem que me remete a você lidar com mais amorosidade, com mais carinho, né? Com mais, talvez um pouco mais de entrega, né? Aí a gente vai ver um pouco mais o restante do contexto das cartas. E sabedoria, né? Em relação aos seus, ao seu legado. Aqui pode ter um contexto material, de investimento, de dinheiro e tudo mais, pode também, tá? Mas observe, é muito voltado à construção de prosperidade, à construção de um lar, à construção de família, à construção de um legado de vida, né? Não só a um relacionamento amoroso pontualmente e também não só a dinheiro, tá? Sagitarianos, sagitarianas. Aqui é muito um contexto de você olhar com mais sabedoria para isso, de você olhar com mais paixão, mais carinho, né, de uma forma mais emocional, tá? Eu vou pedir um detalhamento, deixa eu ver aqui o fundo do maço para ver se já dá a pista para nós. Tá? Aqui veio a justiça. Vou pegar o plano de fundo do fundo do maço para ajudar a gente. A justiça com o
rei de espadas, tá? E o diabo. Então aqui me remete aqui, por que eu puxei as cartas do fundo do maço, sagitarianos? Porque geralmente eles me trazem o plano de fundo. Então, em que contexto de vida isso aqui se encaixa, Verônica, para o mês de abril? Há um contexto de que talvez você esteja sendo muito duro, né? Assim, uma postura muito... O diabo traz a prisão material, né? Então, talvez você esteja nesse mês de abril, num contexto em que você tá pesando demais as coisas na balança, né? E esse pesar na balança esteja trazendo para você uma dureza, uma rigidez pessoal. O rei de espadas, ele é um rei rígido, as espadas são frias, ele é mais mental do que emocional, né? E isso muito voltado para o material. Então aqui o plano de fundo desse pedido é que talvez você esteja sendo muito rígido e muito rigoroso e com uma postura muito dura, né? Muito seca com a sua família, com os seus, né? Com quem está dentro da sua casa, quem está debaixo do seu teto, quem está sob os seus cuidados, né? Aqui o pássaro, né? São pássaros que estão carregando as moedas, né? Como se estivessem levando para o ninho. Então, o fundo do maço aqui me sinalizou, como plano de fundo da nossa leitura, de que você já vem num contexto, né, desde o mês, talvez do mês de março, ou até um pouco antes aí, talvez por conta de dificuldades materiais, né, dificuldades no trabalho, situações mais duras da vida, e que você vem transmitindo essa dureza, essa rigidez, esse apego, né, uma impressão de que você está muito apegado ao material, porque você está medindo muitas coisas, pesando muitas coisas, e isso tá, tipo, te distanciando dos seus, da sua família, de quem tá com você, das pessoas que estão mais próximas de você, né, de quem tá debaixo do seu teto, né. E aqui o mês de abril pede, né, já de cara, trabalha isso. Traga um pouco mais de leveza. O cavaleiro de copas é um cavaleiro mais leve, é um cavaleiro mais amoroso, mais carinhoso, mais sedutor também. Mas aqui eu sinto muito ele junto com o eremita, um pedido de saiba trabalhar, né, as suas emoções, o seu carinho, a sua atenção, usar a emoção com sabedoria a seu favor, ao favor dos seus, tornar o mês de abril um mês mais leve, né? Deixa eu puxar agora para você, sagitariano, sagitariana, o que tá te impedindo de ter essa postura, né? Quase assim, o que tá te levando a ter esse contexto tão duro, né? Tão rigoroso, tão rígido, quando você poderia, né, tá seguindo esse caminho de maior leveza, que é o que o tarô tá te sugerindo para abril. Tarô, quais são os desafios desse sagitariano, dessa sagitariana, que estão levando ele a essa postura tão rígida? Qual é a dor, qual é a ferida emocional, qual é o contexto de vida, qual é a perda, né? O cenário ali doloroso que tá trazendo essa postura tão rígida e que ele precisa mudar no mês de abril. Quais são os desafios desse sagitariano e dessa sagitariana? O rei de ouros e o 3 de copas, né? Aqui tá te faltando alegria, tá te faltando prazer, né? O 3 de copas é uma carta de celebração, é uma carta onde tem 3 ninfas, né, celebrando, né? Em vários tarôs, em vários decks, são 3 pessoas celebrando. E o rei de ouros, o rei de espadas, ele é rígido mentalmente, mas o rei de ouros, ele é apegado, ele é rígido materialmente. Então, talvez você precise, o que tá faltando na sua vida, né?
a alegria no sentido de conseguir usufruir do material que você tem, usufruir das suas conquistas de vida, né? Talvez você esteja muito preso a guardar muito, a medo de perder também, né? O diabo é uma prisão, então é o medo de perder, o medo da perda. E por que isso? Porque existe um apego, uma dificuldade de olhar para a vida, de olhar por tudo que se conquistou, e o Rei de Ouros, ele conquistou o seu reinado, ele conquistou o seu trono e a prosperidade do seu reino, mas ele não está sabendo aproveitar isso. Então você está apegado ao material, mas você está apegado por estar. Você não está usufruindo, você não está aproveitando, você não está dando conforto a si mesmo e dando conforto aos seus. Não é esbanjar, né? Não é o esbanjar, mas falta uma alegria, falta uma leveza de proporcionar ou de vivenciar algo mais... As cartas de copas, elas são cartas naturalmente mais leves, são as emoções, fluidos, são as águas. E as cartas que vêm de desafio ou de fundo de contexto são sempre cartas muito duras, né? O Rei de Ouros é um cara muito rígido, muito apegado, muito agarrado ao seu trono. A justiça, né? A carta toda reta, a própria imagem já demonstra essa dureza, né? E na mesma linha aqui o Rei de Espadas e o Diabo. Então, o desafio é sair dessa prisão de que eu não posso gastar, de que eu não posso usufruir, de que preciso para alguma coisa maior, e buscar formas, às vezes não precisa nem ser gastando materialmente, mas proporcionando momentos mais leves, proporcionando momentos mais felizes junto aos seus, debaixo no seu lar, junto à sua família, né? O Rei de Ouros me remete muito ao conto de Midas, né? Onde tudo que toca vira ouro, e aí ele toca a sua amada e ela vira uma estátua de ouro. Então, que amor que se tem de uma estátua de ouro? De que valeu esse amor se ele se transformou numa pedra fria e sólida? Então, a dificuldade está em olhar a vida por um outro ponto de vista. Deixa eu ver qual que é a carta do fundo, acabei não olhando, né? E aqui a carta do fundo do maço pede que você... a carta da lua. Provavelmente você tem nesse contexto medos muito inconscientes, né? A lua traz o inconsciente, enquanto o sol traz o racional e a clareza das coisas. A carta da lua no fundo do maço, como um contexto, vai desenhando pra gente um contexto em que se conta muito, em se equilibra muito, se põe tudo na balança, que se corta muita coisa, que está preso ao material, apegado, né? Mas por que isso está acontecendo? Né? Mais importante do que saber o que está acontecendo é saber por quê, para a gente poder começar a trabalhar, né? É exatamente essas emoções profundas, o que está no seu inconsciente. Talvez você já tenha vivido situações na sua vida de muita escassez e que no fundo você não quer fazer com que sua família, os seus, as pessoas que você ama, quem está debaixo do seu teto, passe por isso também. Passe por isso de novo como você passou. Só que são outros tempos. O que você conquista, além de fazer, né, construir um legado para o futuro, também precisa construir alegria no presente. E você também precisa, aqui sinaliza uma necessidade de, por isso que fala de usar com sabedoria, não é esbanjar, é usar com sabedoria, né? É proporcionar de forma sábia, de forma consciente, de forma presente. Então, às vezes, é a presença, não é um presente material, mas é a presença, é um fazer junto, é um estar junto. Porque essas cartas aqui, da forma que elas estão, ela tá mostrando um distanciamento dos seus. Você está distante de quem você ama, você está distante mentalmente. Você criou uma barreira entre você e os seus.
E isso tá gerando essa dificuldade, né? Esse contexto. E o fundo do maço é exatamente, né, essa sinalização. O que você já passou no seu passado, na sua vida, na sua infância, que tá guardadinho aí no seu subconsciente e que precisa que você trabalhe para entender que são novos tempos, as oportunidades mudaram, o contexto material mudou, as necessidades da família, das crianças, de todos mudou também. E isso você precisa trabalhar em você, né? São dores, são feridas emocionais que a gente fala, né? Feridas de humilhação, de repente já foi humilhado na escola por não ter como lanchar, por não ter como ter algo que um coleguinha que tem, família, né? Os primos tinham e eu não tinha. Contextos desse tipo, né? Que precisam de um olhar diferenciado, de falar assim, ok, eu passei por isso, me doeu muito, eu não quero que a minha família, que os meus filhos, eu não quero passar por isso de novo, eu não suporto passar por isso de novo, por isso tanta ânsia por se segurar e manter essa rigidez. Mas, será que precisa ser assim? Será que eu já não tenho uma reserva de emergência, que eu já não tenho um caminho profissional mais seguro e que eu posso, aos poucos e com sabedoria, estar mais aberto à minha família, estar proporcionando momentos alegres para eles, com eles, ou com meu companheiro, com meu relacionamento, com meus familiares, sem necessariamente ter a ver com coisa material. Por isso é a sabedoria, né? Então isso veio muito forte aqui também como um alerta, tá? De onde veio isso, né? Para você poder saber por onde começar a trabalhar isso em você. Não faz sentido eu te orientar e você não saber por quê, enfim. Quais são as facilidades? Quais são os cenários aí, né? O que pode amenizar esse trabalho, esse caminho, né? Do sagitariano para o mês de abril. E aí exercitar no mês mesmo, tá, sagitariano? São pequenos movimentos. Passamos pela Páscoa, né? Talvez aí tenha surgido aí algum contexto material na Páscoa, né? Ovo de Páscoa, chocolate virou um negócio absurdo. Talvez você tenha se deparado com a situação aí na Semana Santa, né? Tudo muito caro e o povo querendo explodir o mundo e países. A gente dá uma apavorada com isso, né? Dá uma tensão na gente, a gente fica com medo, o medo vem à tona. Mas temos mês de abril aí, temos o feriado de 1º de maio ali no finalzinho, no iniciozinho de maio. Temos também 21 de abril, né? Momentos aí que você pode, de repente, curtir um parque com a família, né? Proporcionar estar próximo a eles em momentos bons, de descontração, sem necessariamente gastar, né? R$200 no ovo de Páscoa, né? Ou querer R$300 um bacalhau. Então, quais são as facilidades, né? O que vai amenizar e facilitar o caminho desse sagitariana que está aqui nos assistindo? O mago e o 5 de copas. Ok? Fundo do maço, a força. Aqui, o que essas cartas significam, Verônica? Me explica esse negócio aí, né? Eu não sei o que significa, você que sabe. Aqui, quais são as facilidades para o mês de abril? Você vai conseguir, né? O mago, ele manifesta, né? Ele consegue criar a sua realidade. Você consegue, é uma facilidade que você tem, conseguir mudar a sua realidade, digamos assim. Não é algo difícil para você, sagitariano, começar a fazer esse movimento de mudança, tá? Mas essa mudança, ela precisa vir a partir de uma cura, né? O 5 de copas, ele é uma carta de chorar o leite derramado. Quando a gente não tá falando de um luto como uma profunda dor, né? Um luto mesmo, né? De uma perda, a gente pode estar falando também de uma perda no sentido material, de chorar no leite derramado, né? Então, aqui me mostra que provavelmente mês de abril vai te mostrar
que o que você vem tentando segurar tanto, ou o que você teve de perda material nos últimos tempos, talvez tenha um cenário mesmo de escassez, né? É implícito nessas cartas, nesse cenário de tanta rigidez, que esse cenário de perda que já aconteceu é algo que você consegue transformar, né? Que você consegue mudar. É algo que você consegue trabalhar para que isso mude, né? E você encontra a sua verdadeira força, tá? E você tem força para fazer essa transformação e para vencer esse cenário de perda, né? Talvez tenha sido realmente um ano difícil, aí eu peço que você me comente comigo se faz sentido para você, se é o seu momento, né? Esse período de fevereiro até abril ali é um período difícil para todo mundo. É menino na escola, é uniforme, é IPVA, é IPTU, aí vem carnaval, aí vem Páscoa, e vem gasto. Às vezes a gente não tá numa condição financeira tão bacana, se trava, se fecha, porque não consegue fazer nada para mudar isso. Sinto de vou falar isso para você, mas você tem a capacidade de mudar isso. Não duvide da sua força de construir esses ganhos materiais novamente para você, né? Não duvide da sua capacidade de recuperar, de construir, de estruturar novas taças. Essas taças que se quebraram já foram. Você tem outras taças, você tem outros recursos, você tem talento, tem habilidades, competências. Você não precisa ficar preso às perdas que houveram. Você precisa curar isso no sentido de ressignificar. Ok, eu aprendi, eu entendi o que não se deve fazer, o que não é para fazer. Eu preciso construir esse caminho novo, eu tenho condição nas minhas mãos, né? Você vê que as mãos dele brilham, para construir esse caminho novo. E eu tenho força para isso, para domar esse leão. Então, essa é a grande facilidade. Você vai ter condição de mudar isso sim. Mudar esse cenário, mas você precisa, aqui, né, observa, são tantas cartas fortes que a carta da lua, né, com a carta do cavaleiro de copas chega destoa. E é o que pede para você fazer. Leva isso com mais leveza. Leva o caminho com mais leveza, leva a convivência com os seus com mais leveza, né? Esteja presente, mas não precisa comprar para ele, mas a sua presença leve, né, dedicada, se entregando, né, entregando de forma, estar presente de verdade, com o coração aberto para sua família, para os seus, para o seu companheiro, para os seus familiares, para quem você convive no dia a dia, para tornar o seu abril mais leve. E aí observa, né, desse conselho, o tanto de coisa que desdobrou, o tanto de visões que vieram, inclusive de que você tem condição de reverter a situação de perda que você teve. Provavelmente perda material, talvez perda de... Aí aqui não entendo que seja relacionamento, tá muito voltado para o material, né? Perdas materiais, perdas financeiras, perdas profissionais, talvez. Mas você tem força para retomar isso, para mudar esse cenário, tá ok? Pra gente não se estender muito mais, eu vou tirar uma carta de aconselhamento aqui do baralho dos pretos velhos. Baralho com a carta de orientação, de aconselhamento, uma mensagem para os sagitarianos aqui que chegaram a esse vídeo sobre o mês de abril, por favor. A raposa. A raposa, espere e observe. A pressa faz o homem cair na armadilha que ele mesmo poderia evitar. Muito interessante. Vou ler de novo. Espere e observe. A pressa faz o homem cair na armadilha que ele mesmo poderia evitar. E aí, eu te chamo a atenção dessa carta do Preto Velho com a carta do mago. Se você vê, esse mago aqui, ele não é um mago intelectual, ele é um mago bem velhaco, bem esperto.
você vai ter oportunidade de mudar esse cenário. Mas você precisa estar muito atento, estar muito presente, né? Tem a ver com seus? A sua força está na sua família, nos seus familiares, no legado que você quer construir. Mas você precisa agir com um pouco mais de astúcia, né? A esperteza às vezes é usado de forma um pouco negativa, né? Então, assim, com astúcia, seja inteligente, enxergue as oportunidades surgindo. Você vê que esse mago aqui, ele não é bonzinho, ele é bem esperto. A fisionomia dele é de um cara bem esperto. Me remeteu a isso aqui. Às vezes a gente não sabe porque escolhe um deck, né? É porque tem aquela carta, com aquela imagem que vai te dar o insight que você precisa para dizer. Tá bom? Sagitário, muito obrigada. Curta se você tiver gostado. Se inscreva no canal. Semana que vem também tem vídeo. Se você, dependendo do seu ascendente, né, da lua, se você conhece no seu mapa astral, também sugiro que você assista às outras leituras dos outros signos. Pode ser que case, né, que uma mensagem complemente a outra e ajude no seu mês de abril. Obrigada, até o próximo vídeo.